Pessoal, tudo bom? Vamos lá, esse aqui eu vou fazer uma revisão das atividades que foram dadas em meio de representação. A começar lá do princípiozinho, nós vamos ver a primeira atividade 1, a atividade dos escalímetros. Se você procurar, você vai ter lá no Drive a aula correspondente aos escalímetros. Tem essa atividade lá no Drive, é a atividade 1. Escala, traçado, escala, medida e cota. É um exercício que a gente tem que, em princípio, pegar na folha e traçar 8 linhas com 10 centímetros de comprimento, 8 linhas com 5 centímetros de comprimento. À frente de cada uma das linhas, nós vamos especificar qual a escala correspondente. Depois, nós vamos medir isso em metros e escrever a cota. O exercício é só isso, tá bom? Para esse primeiro exercício, na orientação de aula, eu deixei que fizesse de forma bem livre. Então, a gente não chegou a fazer esse selo, carimbo da folha, as margens da folha, não traçamos, não. Eu vou fazer do mesmo jeito, ele de forma simplificada aqui no papel, tá joia? Então, vão acompanhando aí comigo. Primeiro de tudo, começar pela fixação da folha. Vamos lá, você está vendo aqui, ó, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fixar a folha. A gente trabalha o desenho técnico com a prancheta fixada, né? Com a folha fixada. Aqui, ó, eu estou simulando uma mesa com régua paralela. Então, quando eu tenho a régua paralela ou a régua T, ela já está alinhada porque ela tem a linha de guia. Então, eu chego essa folha, a encostar nessa régua, ela travadinha, de jeito que a folha não vai entrar para baixo do papel, ela não vai entrar. Então, a régua está travada aqui, encostei a folha, ela está alinhada com a régua. Lembra que a folha tem que estar alinhada com a régua e não com a mesa. Às vezes a prancheta está deslocada ou a régua está torta em relação à mesa, essa régua sempre vai traçar no sentido paralelo. E aí aquela máxima que todo mundo pergunta, se você for fazer o exercício em casa e não tiver a régua paralela ou a régua T, o que você faz? Geralmente você vai procurar o alinhamento da mesa, a lateral da mesa está ali, ó, alinho com o canto da mesa e vou alinhar a folha por aqui. Tá bom? Aí eu vou fixar a folha de maneira que ela fique alinhada com um dos esquadros, depois eu sempre vou usar um esquadro apoiando o outro para fazer isso. Outra regra, outra dica que eu dei para quem for fixar a folha usando a régua paralela, é nunca colar o papel muito embaixo, de maneira que você não consiga tirar a régua aqui, ó. Já acabou a minha prancheta, ainda tem papel debaixo da minha régua e eu não consigo desenhar nada nessa borda da folha, porque ficou muito para baixo. Então, sempre o suficiente para eu colar a folha e ainda tem um espaço de trânsito entre a folha, que é o mínimo de um vazio, para que eu possa tirar a régua toda de cima do papel e ainda sobrar espaço para eu visualizar a folha. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, alinhar a folha aqui e vou colar a folha. A superfície de trabalho tem que estar sempre o mais limpo possível, e as ferramentas também, o conjunto de esquadros, a régua, está tudo limpo, né? Não fica aqui por debaixo aqui um tanto de sujeira que vai prejudicar o desenho. Vamos lá, a primeira rotina de desenho que a gente tem nessa atividade, ela é bem simples. Para eu fazer as linhas todas equidistantes, são 16 linhas no total. Eu posso pegar do 0 ao 16 na escala de 1 para 100, depois você tem que assistir lá, tem os slides, você confere lá as aulas sobre escalas, tem os slides lá, aí dá uma conferida. Eu posso fazer 16 linhas aqui, ó, intervalo de 1 centímetro uma da outra, porque a escala de 1 para 100 é equivalente a 1 centímetro da régua, então eu pego uma régua escolar e faço 1 centímetro também que dá certo. Como que eu começo a fazer? Eu faço a primeira linha de referência, né? Se eu sei que eu vou ter 16 linhas com intervalo, então elas terminam aqui, ó. Se eu começar aqui embaixo, dá espaço para eu fazer todas as 16 aqui, do 1 a 16. Então, a primeira coisa que eu faço é fazer uma linha de referência.
Eu sempre começo o desenho tendo um traçado de referência. Ele vai nortear aquilo que eu vou riscar dali em diante. Aqui, no caso, esse traçado de referência, eu vou começar por uma linha vertical. E sobre ela eu vou dispor as demais linhas. Então, aqui, ó, apoiado na régua paralela, eu faço uma linha vertical qualquer, com uma linha de construção aqui, ó. Uma linha clarinha. Professor, mas se eu não tiver a régua paralela, então eu já falei, você vai pegar um dos esquadros, alinhar com a borda de uma folha. Aqui, ó. O esquadro está aqui, ele funciona como uma régua paralela, você apoia o outro e desliza um esquadro sobre o outro. Esse aqui vai funcionar como uma régua paralela. Alternadamente, se você chegou num ponto, aqui agora você quer traçar linhas paralelas, você troca o esquadro de posição, agora ele funciona como paralelismo, você ir traçando as linhas nesse eixo aqui agora. Você vai deslizando ele nesse sentido agora, tá bom? Então, ó, tracei uma linha. O escalímetro não serve para riscar como régua, ele serve só para eu transferir medidas, tá bom? Então, eu vou pegar ele aqui, ó. Meu 16 está aqui, ó. Eu vou fazer 16 linhas com intervalo regular. O pontinho está ali, eu vi que o zero está aqui, ó. Eu vou centralizar mais ou menos na folha o exercício aqui, ó. 16 está lá, o zero está aqui. Sobrou uma margem suficiente para cima, suficiente para baixo. Então, aqui, eu marquei um pontinho aqui, ó. Onde está o número 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16. 16 pontinhos. O que eu faço agora após essa marcação? Régua paralela em tudo. Ainda são linhas de construção, porque o desenho não está definitivo. Eu ainda tenho que fazer um intervalo de 5, de 10, e o espaço para escrever medida, escala, medida e cota. Tá bom? Eu vou construir essa folha de desenho. Macete é, eu ponho a lapiseira na marcação e encosto a régua na lapiseira. Porque se eu colocar aqui, do ângulo que eu estou vendo, eu não sei se a lapiseira está em cima da marcação. Então, quando eu riscar errado, eu ponho a lapiseira na marcação, encosto a régua lá e faço uma linha estrutural clarinha. Pode ser em cima, pode ser embaixo. Aqui eu já vou pegar as medidas, ó, que eu preciso usando a mesma escala de 1 para 100, ou enquanto eu construo o desenho, eu posso usar uma régua comum, uma régua escolar. A escala de 1 para 100 equivale às mesmas medidas da régua em centímetros, tá? Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou anotar as medidas, ó. Vou até virar ao contrário, a linha minha tem que ter 10 centímetros numa parte do exercício. Então, 0, 10 está aqui, ó. E na outra parte do exercício, eu vou trabalhar com linhas de extensão de 5 centímetros. Então, está aqui, ó, a extensão de 10 bateu aqui, a extensão de 5 bateu aqui. O que eu faço agora? 2 linhas auxiliares também. Eu pego a extensão do exercício todo aqui, essa lineatura primária que eu fiz aqui, ó, lapiseira, encosto o esquadro, faço uma linha clarinha. Aqui eu estou riscando um pouco mais escuro por causa da câmera, tá, gente? Senão vocês não enxergam. Se eu riscar muito claro, ele não aparece aí na câmera. Agora eu já posso vir traçando as linhas do meu exercício, ó. Então, eu vou ter de 1 a 8, eu vou ter, olha lá, lapiseira, encosta, chega a régua, primeira linha do exercício está aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se você não tivesse a régua paralela, o que você estaria fazendo? Com um esquadro apoiado aqui e o outro esquadro deslizando junto a ele, traçando linha por linha. Traça uma, traça outra, traça outra. Faria a função de régua paralela, segurando com a mão aqui, deslizando o esquadro para a outra. Agora eu tenho uma sequência de linhas de comprimento 5 centímetros, que eu já marquei aqui a pauta anterior. Então, eu traço, depois que eu fatiei o desenho, essa marcação anterior, o traço é definitivo. A linha vai só até onde ela tem que ir e para. O traçado não continua infinitamente, não. Ó, põe a lapiseira, encosto a régua, traço, tiro a linha. Põe a lapiseira, encosto a régua, traço,
Põe a lapiseira, encosta a régua em traço. Põe a lapiseira, encosta a régua e traço. As linhas estão traçadas, então aqui o meu exercício é a linha 01, 02, 03, 04, 5, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, até fiz uma mais. Agora você tem que conferir o que está mandando lá no exercício, tá? Então, você tem que olhar a folha de atividades. Ó. O segundo campo aqui, ó, primeiro é o traçado. O segundo é a escala, e nós vamos pôr exatamente as escalas correspondentes ao que está sendo pedido para cada linha, porque o exercício consiste em ler a medida de uma linha de acordo com a escala que está sendo pedida. Tá? Então, vamos lá para a sequência. Eu vou à primeira escala de 1 para 100. Eu já vou voltar com todas as escalas anotadas logo em seguida, tá? O que você está vendo aqui nessa coluna, eu já vou aparecer lá com o desenho anotado, você faça o mesmo, dá uma pausa no vídeo e anota as escalas aí. Então, agora que eu tenho o exercício planejado, igual está lá na folha, você olha lá e faz tal qual está na folha da atividade, eu tenho as linhas todas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A escala que é pedida para cada uma dessas linhas, ou seja, isso aqui é um traçado qualquer, mas num desenho técnico ele corresponderia à fração ou parte de um desenho. Então, aqui, ó, esse exercício eu vou ter que aprender a lidar com o escalímetro. Para isso, você tem que, de novo, olhar a aula que está lá, e o quadro tem uma pastinha chamada escalas, que lá tem todas as escalas mostrando quanto mede de um até um certo pedaço do escalímetro e quanto é cada intervalo. Tá? Então, aqui, ó, na primeira situação, ele está mandando eu ler essa linha na escala de 1 para 100. Então, eu vou olhar lá no meu escalímetro, que é o número 100, indicando que essa é a escala de 1 metro dividido 100 vezes. Então, a escala de 1 para 100. A escala ela pode ser representada assim, ó, 1, sinal de dividido 100, ou 1 barra, que é um sinal de dividido, por 100. Todos os jeitos ela vai estar representada corretamente, com essa barrinha indicando o sinal de divisão, ou os dois pontinhos indicando o sinal de divisão. Está me dizendo que é, no nosso sistema de medida, 1 metro dividido 100 vezes. Tá bom? Então, tudo que eu ler na escala, de 0 a 1, eu tenho 1 centímetro? Não. Se a escala está me dizendo que é 100, então é a centésima parte de 1 metro. Então, aqui eu tenho 1 metro. Então, aqui, ó, quando eu leio os 10 centímetros da linha que foi riscada com a régua, eu lia centímetros. Mas agora eu estou lendo com uma escala. Vou até inverter aqui para ficar mais fácil da câmera pegar. 0, 10. Ele é equivalente a uma régua de 10 centímetros. Mas por que eu não vou escrever que ele mede 10 centímetros? Porque eu estou lendo essa linha a partir de uma escala de 100. Tá joia? Então, ele corresponde a qual medida? A medida de 10,00M, que é a abreviatura, 10 metros. Por que 10,00? A gente aprende a anotar assim, ó. Eu coloco a medida, vírgula, 00, por quê? E M de metro. Porque imagina que eu me disse 10 metros e 5. Aí eu anoto assim, ó, 10,5 metros. Se eu chego depois no escritório, imagina que eu fui medir uma obra para saber. Aí chega lá, eu não vou saber se é 10 metros e 50 centímetros ou 10 metros e 5 centímetros. De qualquer jeito, eu estou falando de uma diferença de 45 centímetros. Então, por isso que a gente anota na cota, na medida, sempre 2 casas decimais, porque é o padrão centesimal. E também para facilitar na hora de transferir a cota. A cota é escrita no padrão de desenho técnico. Essa mesma medida de 10 metros, sem a vírgula, sem as casas decimais e sem escrito Mzinho, que é o indicativo de metro. Então, a cota é o quê? 10, 0, 0. Eu leio o quê? 10 metros. O que ele está me indicando aqui? Que tem 1000. 1000 é a quantidade de centímetros. Em 1 metro é igual a 100 centímetros. Em 1 metro cabe 100 centímetros. Logo, em 10 metros cabem 100 vezes 10. Quanto que é 100 vezes 10?
10 metros é igual a 1.000 centímetros, ou na cota, 1.000, que é um número puro, tá bom? Então, o mesmo exercício agora, lendo a partir da escala de 1 para 125. Então, eu vou pegar a escala de 125 agora, de 100 é essa é a de 125. Eu vou medir quanto mede essa linha agora. Ó. Aí você vai ver lá, ó, 0, 10, 11, 12 e meio. Então, como que eu anoto aqui? 12,50 m, 12 metros e meio. Como que fica a cota? 1.250 é o número puro. E como que eu leio essa cota se estivesse aqui no desenho, numa planta, por exemplo, ou num outro desenho técnico qualquer cotado? Eu leria assim, 12 metros e meio. Mas estaria escrito a quantidade de centímetros que tem na linha, 1.250 centímetros. Tá joia? E o exercício segue agora. Vou medir na escala de 1 para 75. A escala de 1 para 50 está aqui. A de 1 para 75 está aqui. Eu meço a linha. Quanto que ela vai medir agora? 0, está ali. 7 metros e meio. Então, a medida é 7,50 m. Como é a cota? 750, porque a vírgula sai e sai o mzinho. A cota é 750, como que eu leio? 7 metros e meio. Tá bom? Isso agora eu vou fazer com todos, até que eu chegue em uma escala múltipla, tá? Então, se eu pegar a escala de 1 para 50 agora, eu vou medir lá. Quanto que ele vai bater? 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5,00 m. Como é a cota? 500. Como eu leio? 5 metros, que é a quantidade de centímetros. Escala 1 para 25. Vou lá na escala 1 para 25. Quanto que vai medir essa linha agora? 0, 1, 2 metros e meio. Lembrando, se você chegou aqui e não está entendendo, eu estou fazendo o exercício de forma direta. É porque talvez você ainda não leu os slides lá e não viu como que é a representação de medidas aqui, tá? Você sabe ler cada intervalo aqui, ó, 0, 1, 2, 2 metros. Entre o 2 e o 3 eu tenho um risquinho maior, então aqui, ó, 2 metros e meio, foi o que mediu lá, ó, 2 metros e meio. Está entre o 2 e o 3, por isso que eu anotei 2 metros e meio. Se eu for para a escala, e como que é a cota dele lá? 250. E como que eu leio? 2 metros e meio, 250 centímetros estão contidos nesse pedaço de linha aqui. Se eu for fazer agora na escala de 1 para 20, é a mesma coisa, eu leio lá, eu vou encontrar 0, 1, 2, terminou a linha. Quantos metros eu tenho lá? 2,00 m. A cota é 200. Como que eu leio esse traçado no desenho técnico se a escala indicada for 1 para 20? Eu leio 2 metros. E o indicativo lá está 200. Agora chegou uma escala múltipla. Está pedindo a escala de 1 para 500. O meu escalímetro não tem. Só que o número mais parecido que eu tenho com ele é a escala de 50. Então, eu vou medir com a escala de 50 e vou pensar o seguinte. Olha só. Na escala de 1 para 50, quando eu medi aqui, ele debateu 5 metros. Ó, eu já medi ele aqui em cima, 5 metros. Só que aí o exercício está me dizendo que é para eu considerar que essa escala agora vale 500. É só você fazer o seguinte, ó. De 50 para 500, não aumentou uma casa decimal? Porque aqui, ó, 50 vezes 50 vezes 10 é igual a 500. O que eu tenho que fazer? O que eu ler aqui nessa casa aqui agora, eu acrescento uma multiplicação vezes 10. Então, se eu li aqui, ó, na escala de 1 para 50, isso mede 5 metros, então, na escala de 1 para 500, ele vai medir 5 vezes 10. Então, quanto que ele vai valer aqui agora? 50 metros. Então, na escala de 1 para 500, ou seja, eu estou vendo algo que aparentemente tem o mesmo tamanho do outro, só que a escala está dizendo que ele é 500 vezes menor. Logo, ele corresponde a uma coisa 500 vezes maior. Aqui não, é o mesmo desenho, só que como a escala está me dizendo que é algo 50 vezes menor, isso aqui corresponde a algo 50 vezes maior. Ou seja, isso, 50 vezes maior é uma coisa. Agora, isso aqui, 500 vezes maior é outra coisa. Então, se isso aqui é 5 metros, aqui eu multipliquei por 10, é como se eu pegasse o resultado lá de cima, 5,00 e andasse a casa decimal para lá. Então, a casa pula para lá, ó, 50, e eu ponho um outro zero aqui e põe M. Mas eu medi ali, ó, 50,00 m. Como que eu escrevo a cota? 50,00. 5.000 centímetros, ou seja, eu não preciso ler assim. Eu leio que tem 50 metros, a leitura é direta. Porque eu sei que em 50 metros a quantidade de centímetros existente é 5.000 centímetros. O mesmo exercício aqui agora na escala de 1 para 250. Eu não tenho essa escala no meu escala, mas eu tenho a escala de 1 para 25.
A escala de 1 para 25, olha lá, ó, eu medindo, ele dá 2,5 metros. Se eu multiplicar 2,5 metros por 10, assim como eu multipliquei a escala de 25 por 10, deu 250, 2,5 metros vira 25,00 metros. Qual que é a cota dos 25,00? 2.500 centímetros, que eu leio 2,5 metros do mesmo jeito. Tá bom? A continuidade do exercício aqui é a mesma. Eu só vou pôr os valores, depois você treina aí para você medir, tá bom? Na escala de 1 para 100, a primeira já está dita, né? Agora a linha mede 5 centímetros, mas na escala 1 para 100 eu não leio como centímetro mais, eu leio chamando de metro. Então ela tem 5 metros, 5,00 m, a cota dela é 500, e eu leio 5 metros. Na escala de 1 para 20, ela vai medir, então, somente 1 metro. 1,00 m. Como que eu leio? Como que eu escrevo a cota? 100, e leio 1 metro. Na escala de 1 para 50, ela vai medir 2,5 metros. 2,50 m. Como que eu escrevo a cota? 250. Como que eu leio? 2,5 metros. Aqui, gente, se você reparar uma ordem de grandeza, ó, 20 é a quinta parte de 100. Então, o mesmo tamanho de desenho que na escala de 1 para 100 mede 5, na escala de 1 para 20 ele vai ter a quinta parte de 5, que é 1 metro. Ele corresponde a algo um tanto, 5 vezes menor, porque foi reduzido 20 vezes, o outro foi reduzido 100 vezes. Ele corresponde a algo 100 vezes maior. É a lógica de matemática, tá? Sempre invertendo, você vai ter o resultado oposto. Aqui está mandando eu medir numa escala agora menor, escala de 1 para 10. No meu escalímetro, eu não tenho escala de 1 para 10. O que eu tenho? Eu tenho escala de 1 para 100. Aí, o que vai acontecer agora? De 100 para 10, o que aconteceu? Eu dividi o número 100 dividido por 10. Então, qualquer resultado que eu achar aqui, eu tenho que andar agora uma casa decimal para o outro lado. Na escala de 1 para 100, essa linha mede 5 metros, não é isso? 5,00 metros. Só que agora eu tenho que andar a casa decimal ao contrário, porque eu estou dividindo e não multiplicando. Então, a vírgula vem para cá. Aí, quando a vírgula vem para cá antes do número, eu tenho isso aqui, ó, 0,5. Aí eu tenho que pôr um zero aqui e deixar duas casas decimais do outro lado. O que é menos do que 1 metro? 0,50, meio metro. Então, quanto que eu tenho? 0,50 m, que é o indicativo que é menos que 1 metro, e a cota é número 50. Eu elimino tudo da vírgula lá, ó, fica só 50, e eu leio o quê? 50 centímetros. Por que eu não leio alguma coisa referente a metro? Porque eu não tenho nem 100 aqui para inteirar 1 metro. Então, é 50 centímetros, que eu sei que é menos que 1 metro. Agora aqui a escala foi grandona, agora, ó, escala de 1000. Então, eu uso a mesma escala de 1 para 100, que eu já sei lá em cima, já me falou que é 5 metros. Agora, 5 metros, o que aconteceu com esses 5 metros aqui? Ó? A escala que era 100 vai para 1000. Quantas casas decimais eu aumentei? Uma. Então, à medida que eu tenho aqui, agora a vírgula vem para cá. O que vai dar agora? 50 metros. Olha lá. Na escala de 1 para 1000, por que é 50 metros e não 5? Porque lá, esse mesmo tamanho de linha na escala de 1 para 100 reduziu uma coisa 100 vezes. Então, esse desenhozinho corresponde a algo 100 vezes maior que mede 5 metros. Essa mesma linha, se disser que a escala 1 para 1000, corresponde a uma coisa 1000 vezes maior. Então, por isso que eles representam coisas diferentes, baseado na escala que está indicando como que eu tenho que ler essa medida aqui. Ó. Tá bom? Então, aqui, ó, 50,00 m, e a cota é 50,00, e eu leio como 50 metros. Escala 1 para 200, a mesma coisa. Eu medi na escala 1 para 20, eu tenho 1 metro, só que isso na escala 1 para 20. Quando é para 200, eu multipliquei por 10. Então, 1 metro vezes 10 vão ser 10,00 m. A cota é o número 1000, mas eu leio 10 metros. 1000 centímetros cabem em 10 metros. Aqui a escala 1 para 500, eu uso a escala de 1 para 50. Eu já sabia que eu tinha 2,5 metros, porque eu já medi ela aqui em cima, 2,5 metros. Só que se a escala foi para 500, é como se eu pegasse esse número agora, que eu achar o valor aqui e multiplicar por 10. Então, eu vou ter 25,00 m, e a cota é 25,00. Ou seja, 2.500 centímetros. E como que eu leio essa medida aqui? 25 metros. E a última
é uma medição direta na escala de 1 para 125. Então, eu pego a escala de 1 para 125 e meço essa linha aqui. Ó. Quanto que ela mede? 6 metros e 25 centímetros. 6,25 m. 625 é a cota, eu leio 6 metros,25. Por que que é essa linha aqui é 6 metros e 25? Vamos lá ver ela lá em cima, quando ela tinha 10 metros, ela correspondia aqui, ó, 12 metros e meio. Qual que é a metade de 12 metros e meio? 6, 25 é a metade de 50. Então, 6 metros e 25. Por dedução matemática. Mas se eu medir no escalímetro, você vai ver que ó, bateu 6 metros e a metade de 6 até 6 metros e meio. Então, ele andou um risquinho, 2 risquinhos, ficou no meio entre o segundo e o terceiro risquinho. Então, 6 metros e 25. Isso finaliza a primeira atividade. Falou?